Como vive um fotojornalista? O que é fotojornalismo? Qual é o maior risco da profissão? Você me pergunta e eu vou responder agora. O Arthur Bacher está me perguntando aqui, qual foi o seu pensamento, o seu sentimento, quando vivenciou o primeiro cenário de guerra? O primeiro lugar de guerra que eu fui na minha vida foi a Somália, foi a cidade de Mogadishu. E quando eu cheguei em Mogadishu, as batalhas já haviam acabado. Haviam as cortes islâmicas que haviam conseguido vencer todos os senhores de guerra que haviam combatido durante quase 10 anos na cidade. A minha primeira sensação foi ver como tudo estava destruído. Não tinha uma casa que tivesse mais do que 2 metros de altura os muros. E eu pude ir também ao Hospital Medina e conheci o diretor do Hospital Medina, o Dr. Yusuf. E ali eu vi um homem que havia abdicado de toda a sua vida, que ele, apesar de ser da Somália, ele havia estudado e trabalhado toda a vida dele na Itália. Então ele poderia ter vivido, né, no conforto que ele quisesse, ele já tinha se aposentado. Mas aí ele abdicou todo o seu conforto na Europa e voltou para a Somália para ser médico na cidade de Mogadishu. Ele encontrou o hospital abandonado, todo destruído, conseguiu trazer para Mogadishu vários containers de fibra de vidro e começou ali a tratar da população. E ali eu entendi que na guerra você consegue ver o pior e o melhor do ser humano. Na época estava tendo uma crise, né, um surto de sarampo em crianças da Somália. E a primeira, eu acho que a maioria de nós, né, a maioria das pessoas nunca viu uma criança com um ataque crônico, né, de sarampo, mas é realmente muito triste. As crianças naquele momento estavam morrendo com sarampo, com cólera, com casos de desidratação seríssimos, e eu lembro do Dr. Yusuf fazendo uma massagem cardíaca num bebê com sarampo, e esse bebê morrendo bem devagarzinho e morreu nas mãos dele ali. E ele me falou assim que na Somália as pessoas estavam morrendo como formigas, as pessoas estavam pisando nos sômalos e eles morriam e o mundo nem percebia. O Guito Ninhas está me perguntando aqui, qual o maior risco que a profissão exige? Eu não sei se a profissão exige nenhum risco, mas a profissão te expõe a vários riscos. Eu acho que o principal risco hoje, né, nas condições que nós trabalhamos, é muito difícil você conseguir hoje que um jornal ou uma revista ele te contrate antes e te mande para determinados lugares com o trabalho já todo pago, com as despesas pagas e principalmente com o seguro pago. Aconteceu, por exemplo, em 2011, quando um fotógrafo, amigo freelance e também fotógrafo freelance sul-africano, Anton Hammer, ele morreu. Eles estavam, né, com um grupo de jornalistas e foram emboscados no deserto pelas tropas leais ao exército do Gaddafi. E o Anton morreu e o corpo dele ficou abandonado no deserto. Até hoje nós não encontramos o corpo do Anton, não se sabe o que aconteceu com o corpo dele, e a família ficou abandonada sem ter dinheiro para pagar o aluguel do mês próximo. Então eu acho que o risco hoje é esse, que você possa se ferir em campo e não ter ninguém que proteja a tua retaguarda, que possa também garantir, pelo menos a tua família, um seguro, né? Esse é um grande risco hoje. O Rail Lohan, ele está perguntando aqui, qual foi a parte mais difícil de entrar no ramo? Eu acho que a parte mais difícil de entrar no ramo foi criar realmente uma linguagem, ter uma linguagem fotográfica, jornalística, que possa ser relevante dentro dessa profissão. Porque as pessoas acham que chegar lá, a fotografia por si própria, ela vai ter algum valor, e não é verdade. Se você não tiver conhecimento específico sobre os temas que você vai tratar, só a tua fotografia, ela não vai garantir que você, por exemplo, possa viver como fotojornalista. Fotojornalismo é uma coisa muito específica que você vai necessitar adquirir conhecimento, adquirir cultura e adquirir a base necessária para poder argumentar sobre os problemas que você está tratando, né?
O Roberlan José. Ele me pergunta aqui se eu pretendo fotografar a crise na Venezuela. Eu já estive na Venezuela em outubro do ano passado e gostaria muito de voltar, mas realmente hoje de novo, cada dia mais os jornais estão tendo dificuldades para mandar fotógrafos e jornalistas profissionais para o campo, né? Eu conheço hoje vários e vários bons jornalistas, vários e vários bons fotógrafos que simplesmente não conseguem hoje ter o apoio dos veículos para poder fazer o trabalho. Isso pode sim dificultar o trabalho e muito, e eu preciso, se eu for para a Venezuela, que o meu trabalho esteja pago e garantido. Ana Carolina, ela está me perguntando aqui, qual é a dificuldade em registrar um momento sem poder interferir na realidade vivida pelas pessoas, né? Você inevitavelmente vai interferir na situação. Os fotógrafos, os jornalistas, numa situação de guerra, numa situação de desespero, onde as pessoas estejam, né, vivendo momentos extremos da vida delas, a última coisa que elas precisam ali é de um fotógrafo. Elas podem precisar de um médico, elas podem precisar de um policial, elas podem precisar de comida, de água, enfim, elas podem precisar de muitas coisas, menos de um fotógrafo. E se você, como fotógrafo, se propõe a estar nesses lugares, você vai inevitavelmente interferir na vida delas. Então, por isso que é tão importante que o fotógrafo, o jornalista, antes de ir para esses lugares, que ele, ela, né, esteja preparado, que ele entenda, que o fotógrafo, a fotógrafa entendam por que elas estão indo lá, o que eles estão indo fazer lá e quanto tempo e para quê. Tudo tem que ter um porquê. Ir à toa não dá certo. O Rafa Yamamoto está me perguntando aqui, com o alto número de fotojornalistas e o crescimento das agências, os freelas vão morrer? Essa aqui é uma ótima pergunta, porque ao mesmo tempo que as agências ajudam, né, fazem difundir as fotos que os freelancers estão fazendo, elas pagam muito pouco e elas tomam o direito autoral do freelance. Então, no início, parece que ele está conseguindo alguma coisa, porque ele foi lá, fez uma foto, vendeu para AP, para Reuters, alguma coisa, e o nome dele, a foto dele aparece no mundo todo. Mas logo depois, quando ele for tentar fazer um trabalho mais aprofundado, que seja melhor pago, ele não vai conseguir. Então é difícil as agências. Eu acho que o ideal hoje é que os freelancers eles trabalhem o máximo possível direto com o jornal, direto com o repórter que vai produzir a reportagem que eles estão fazendo ali naquele momento, né? E deixar de lado as agências. Vamos para a próxima pergunta aqui, que é do Paulo Paul 3 Stra. Né? O que é mais importante para um fotojornalista hábil? Técnica, coragem ou ética? Olha, tudo isso é importante. Um fotojornalista não pode atuar sem nenhuma dessas coisas aqui. Mas já que ele me perguntou o que é mais importante, eu diria que ética. Porque não adianta você ter técnica, não adianta você ter coragem. Aliás, eu acho que não dá para ter coragem sem ter ética. Pensando bem aqui, não dá para ter coragem sem ter ética. Então, acho que a base de tudo é a ética. Bom, acho que é isso, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Tem várias perguntas. Olha, qual o livro um fotojornalista não pode deixar de ler? Não é que não pode deixar de ler, mas aproveitando aqui, eu acho que o livro que Diogo Schelp e eu escrevemos, que se chama Correspondente de Guerra, porque o Diogo ele passou bastante tempo conversando com vários jornalistas e fotógrafos de guerra do Brasil para entender um pouco quais são os desafios que estão aqui dentro da nossa realidade. Então acho que o livro Correspondente de Guerra é um bom começo e a partir dali outros, né? Aqui, vamos para a próxima pergunta. O Matheus Gomes está perguntando, fotografia e ativismo, o ato de fotografar já não é um ativismo dependendo do tema? O jornalismo, o fotojornalismo, ele é uma profissão que é quase messiânica, como o meu amigo Ian Boixat disse. Se você não tiver o entusiasmo, se você não tiver realmente o impulso de ser jornalista, você não vai ser um jornalista. Mas o jornalismo, para ser jornalismo, ele não pode ser nunca ativista. Ativismo e jornalismo são coisas diferentes. Você pode dizer, olha, eu me recuso a fazer determinado trabalho. Tudo bem. Mas se você aceitar fazer determinado trabalho, você não está fazendo aquele trabalho porque você necessariamente concorda ou discorda daquilo. Você está fazendo daquilo porque você quer entender a relação que aquele assunto, que aquele fato tem com a história, com o momento em que nós vivemos. Jornalismo é uma coisa, ativismo é outra. Vamos para mais uma pergunta aqui. O Ian Free Soul fez uma pergunta aqui. Para ser bem colocado na área,
Qual o diferencial que o profissional deve ter? Vários diferenciais, vários. Mas eu acho que o principal é o jornalista saber escolher bem a pauta, identificar bem a pauta dentro do assunto que ele quer tratar. Hoje, assim, quando nós vamos falar sobre violência, por exemplo, violência não é a pauta, violência é o tema. Dentro da violência, nós temos que encontrar qual é a pauta. Se o jornalista consegue entender isso, ele tem um diferencial. E como é que ele chega até isso? Para entender bem a pauta. Bom, tem que ler história, tem que ler sobre arte, tem que ter cultura, tem que ter capacidade de criar relação entre os fatos. Relações entre os fatos e entre o que nós estamos dizendo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos esperando que aconteça. Então é isso. Se vocês têm mais perguntas, por favor, me mandem no meu Instagram, que é André_Leon. Eu vou tentar mandar aqui as respostas aqui no meu canal ou na própria conta do Instagram, tá bom? Obrigado.